É isso aí, cheguei agora com a aula 8.1. Então, bem-vindos, alunos da mediação, para esse mergulho nessa aula. Afinal de contas, o que será que a gente vai ver, a gente vai aprender na aula 8.1? Bem, a aula 8.1, ela trata sobre o tempo geológico. Tempo, professora, na biologia? Sim, tempo na biologia. Mas eu já ouvi esse termo, você já deve ter ouvido esse termo nas aulas da geografia, que tanto para a biologia quanto para a geografia, geologia, né, mais especificamente falando, é importante a gente estudar esse tempo, que seria o quê? O tempo cronológico da formação da Terra até os dias de hoje. É isso mesmo. Então, é o tempo, né, cronológico, tempo geológico, desde quando aconteceu a grande explosão, Big Bang, para formar, né, a Terra, a formação inicial dos primeiros seres vivos, até chegar nos dias de hoje. Então, isso aí vai ser o foco da nossa aula. Lembrando, né, que a gente já vem assim ao longo de algumas aulas, já reforçando, já aprendendo algumas hipóteses, né, algumas questões. Então, vocês vão ver, né, mais ainda essa elucidação. E nessa aula não é só o tempo geográfico, não. Quer dizer, não é só o tempo geológico, não. A gente também vai estar falando um pouquinho sobre a evolução humana. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. É isso aí. Aula 8.1, né? Professores Jefferson, Laísa e Tabita. Olha aí, gente, o tempo geológico. Tenho certeza, né, que vocês já ouviram o professor Carlos ou o professor Jorge aí falando dessa divisão desse tempo, da importância, e vocês vão ver a questão da era, do eos, do período, né, do período que aconteceu alguns eventos. E por que, gente, que é importante estudar esse tempo geológico? Por que será que ele tem importância, né, para a gente estudar dentro da biologia? Porque ele está tanto relacionado à formação geológica da Terra, quanto também é crucial, gente, para a gente entender a história, por exemplo, dos seres vivos, né? O porquê que de repente, em um determinado momento desse tempo, eu tinha os dinossauros e depois de outro determinado tempo, milhões e milhões de anos depois, eu já não tenho mais os dinossauros. Então isso aí, gente, é uma cronologia de tempos, de fatos, de eventos que é importante a gente entender o porquê que de repente aquela espécie foi levada à extinção. O que aconteceu naquele tempo, naquela era, para que aquele movimento, aquela extinção acontecesse? Então é isso que a gente vai ver, e eu já elucidei aqui para vocês um pouco dessa importância de se estudar o tempo geológico dentro da biologia. E assim, vou até pedir para o meu diretor cortar aqui de novo aqui para a telinha. Dentro da biologia, para quem se interessa, né, pela biologia, eu quero ser um biólogo, a gente tem uma especialização que se chama paleontologia. A paleontologia dentro da biologia, já estou fazendo até aqui uma propaganda, né? Ela estuda justamente o quê? Essa formação fósseis, esses seres vivos, tá? Mas esses seres, né, que não são mais vivos, já são extintos. Então a paleontologia é a área da biologia que vai estar estudando esses fósseis, e através dessa cronologia do tempo, desse tempo geológico, você vai entender melhor, né, como que os cientistas chegaram a determinar de tal tempo a outro tempo, do tempo A ao tempo B, por exemplo, aconteceu a extinção de uma determinada espécie. Ele consegue identificar como é que era o clima da Terra naquele tempo, milhões e milhões de anos atrás. Então, tudo isso relacionado ao tempo geológico. E puxando a deixa para a biologia, né, para quem gosta, né, dessa área, a gente tem a paleontologia, que vai estudar os fósseis. Então, meu diretor, vamos voltar agora para a telinha, que eu acho que eu já falei até demais, né? E vamos entender aqui que o tempo geológico, ele corresponde, o que eu falei para vocês, né, a uma escala
cronológica que envolve os bilhões de anos do planeta Terra, desde a sua origem aos dias atuais. Lembrando, gente, que a Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. É muito bilhões de anos aí, né? Se a gente for analisar. Então, o tempo geológico, gente, ele vai corresponder a essa escala cronológica. Lembrando, escala cronológica de eventos até os dias atuais. Eventos, formações. E tem uma diferença aí que, de repente, né, muitos podem estar confundindo, mas como assim, professora? A diferença é entre a escala de tempo geológico e a escala de tempo histórico. Né? O tempo geológico, ele refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do planeta Terra. É mais um ponto aí. E já o tempo histórico, por sua vez, faz referência ao surgimento das civilizações. Né? A parte histórica está relacionada ao quê? Ao surgimento das civilizações, da sua cultura. Né? E dentro da história a gente também tem, né, uma especialidade que é a arqueologia, que ela justamente vai estar o quê? Estudando essas referências de surgimento das civilizações humanas. Na biologia eu falei da paleontologia e na história a gente tem a arqueologia, que vai estar, né, estudando essas civilizações e a sua capacidade de comunicação escrita, tá bom? E assim, já que eu tô falando de tempo histórico, é só a gente lembrar, né, a Idade Média, exemplo aí, né? Na história eles dividem em Idade Média, Idade Moderna, então são essas subdivisões, pré-história, né? Pré-história, Idade Média, Idade Moderna, são essas subdivisões que muda, né, com relação ao que o tempo histórico faz referência. Então, só para vocês não esquecerem aqui, o tempo geológico, ele refere-se ao processo de transformação, formação, surgimento do planeta Terra. Já o tempo histórico, referência ao surgimento de quê? De civilizações humanas e a sua capacidade de comunicação escrita. Só um ponto aí com relação, né, a essa classificação, tá bom? E vale lembrar que a divisão desse tempo geológico, pessoal, ela é classificada desde o século 17, né? Essa classificação ela veio a partir do século 17 com os grandes estudiosos. Prosseguindo aqui, e os fósseis, o que são? De cara aqui, gente, a gente já consegue ver o quê? O esqueleto, né, de um dinossauro, um fragmento aí, uma mineralização de um, né, esqueleto de um dinossauro. É isso mesmo. Então, o estudo dos fósseis, ele é, gente, crucial para entender a história de vida na Terra, né, incluindo a evolução das espécies e as mudanças ambientais ao longo do tempo. Mas, afinal de contas, eu já entendi a importância de estudar os fósseis. Mas o que os fósseis são? São registros, igual você está vendo aí nessa imagem, né? São registros, restos, evidências biológicas, de atividades biológicas que aconteceram em um determinado tempo, né? Quando a gente fala de tempo geológico. Então, olha aqui, gente, simplificando, né? Os fósseis deriva do termo latino fósseis, que significa o quê? Desenterrado ou extraído da terra. E eles podem ser, como eu falei para vocês, restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas, né? Quando eu falo de restos de seres vivos, eu posso estar elucidando posso estar dando exemplo tanto de seres, tanto dos animais quanto dos seres dos vegetais, tá bom? E essas evidências, elas são preservadas em diversos materiais, né? Através de um processo que a gente fala de mineralização, né? Quando se tem uma boa condição ali para que
né, eu encontre essas evidências de atividades biológicas, ou de restos, ou evidências de seres, né, de seres vivos. Então, essa preservação aí, né, são, eu posso dizer, esses restos de seres vivos, de material, são o que a gente chama de fósseis. Mais um ponto aí, tá bom? E assim, essa preservação, ela ocorre principalmente em rochas, mas pode ocorrer também em materiais como sedimentos. Olha aqui, ó, deixa eu só marcar aqui para vocês. Sedimento, gelo, piche, resinas, solos e até mesmo as cavernas, né? É bem legal quando a gente assiste filme que eles sempre elucidam, né? Cavernas, assim, aí chega, abre aquelas cavernas e encontra, né? O protagonista ou antagonista às vezes encontra alguma coisa ali, alguma evidência, e ali ele consegue descobrir algum fato. Então é bem legal. E assim, os exemplos mais citados, né, nesse caso, quando a gente fala de fóssil, a gente já pensa o quê? Em osso de dinossauro. Antes de eu fazer a biologia, no próprio ensino médio mesmo, né, no fundamental, quando se falava em fóssil, eu já imaginava aquele esqueleto gigante de dinossauro. Mas não, gente, os exemplos mais citados de fósseis são o quê? São ossos e caules fossilizados, conchas, ovos e também pegadas. E olha que interessante, aí os cientistas, os paleontólogos que vão estudar essas estruturas, eles vão identificar, vão isolar a área onde eles encontram, né, esses vestígios. Para quê? Para que eles consigam estudar, entender melhor. A gente tem um carbono 14 que consegue elucidar, né, o tempo geológico daquele fragmento, daquele vestígio. E isso aí, gente, é muito legal, é muito interessante. Eu falo assim porque eu sou da biologia, lógico que eu vou puxar sardinha aqui pro meu lado, né? Tudo bem. Prosseguindo aqui, vamos ver aqui que a gente tem, gente, um fóssil de o quê? De um animal aquático. Isso aqui tá muito fácil, né, professora? É o que é isso aí, professora? É um peixe, né? Mas assim, gente, o fóssil, ele muitas vezes ele é uma impressão daquele indivíduo, daquela espécie. Você não vai encontrar o fóssil, você vai conseguir verificar muitas vezes os restos, como é que o resto orgânico. Ele é um processo que eu posso dizer assim de mineralização, né? Alguma condição climática aconteceu, um evento climático aconteceu ali, e dali a gente teve esse processo que a gente chama de mineralização ou desmineralização, para que a gente tenha essa impressão aqui em rocha, que a gente viu em solo, em sedimento, em gelo, em piche, né? São resquícios que evidenciam uma determinada espécie que viveu em uma determinada época. Isso mesmo, em uma determinada época. Então, vamos prosseguir aqui agora para a gente entender e ver mais imagens de fósseis. Aqui, né, nós temos mais imagens de fósseis, moluscos, animais de ambiente aquático. A gente consegue, né, ter essa imagem. Aqui a gente tem uma imagem de um esqueleto aqui petrificado. Olha aqui. Aqui vocês conseguem distinguir um esqueleto petrificado. E aqui, a partir daí, os cientistas conseguem evidenciar como é que era, né, a estrutura daquele indivíduo, né, conseguem evidenciar até mesmo, né, a arcada dentária, para ver como é que aquele indivíduo se alimentava. Aí começa a surgir outras hipóteses. Aqui, gente, a gente tem, né, exemplo de molusco, que você consegue ver através de conchas. Olha as conchas desses molúsculos. Quer dizer, professora, que é um molusco que se conservou? Não, gente, é um processo de mineralização. Então, aquele resto orgânico, muitas vezes,
não é encontrado, né, nesse solo, nessa estrutura. Então fica só a marca. É como se você tivesse deixado uma marca da sua mão e aquela marca ali tivesse ficado pregado naquela rocha, digamos assim, e depois de um tempo um processo de mineralização em cima daquela pegada, daquela marca da sua mão, tá bom? Então é isso que acontece. Então aí a gente consegue ver os animais que foram extintos, que já não existem mais no planeta Terra, mas que existiam há bilhões de anos atrás. Prosseguindo agora sim, gente, a gente chegou na aula de visão do tempo geológico. Isso mesmo, chegamos, enfim, né, naquele primeiro conceito que a gente viu. Então, pessoal, segundo Lisboa, o tempo geológico, ele costuma ser medido nos milhões ou até bilhões de anos, em que é dividido em éons. Olha aí como é que ele vai ser dividido. Que eu vou ter o radiano, o arqueano, o proterozoico e o fanerozoico. Para essa aula, né, a gente vai ver o fanerozoico, tá bom? Eras, ele pode ser dividido, subdividido, né? O éons vai ser subdividido em eras, que eu vou encontrar os períodos, épocas, até chegar em idades, tá bom? Que é a divisão, né, atualizada ali segundo Lisboa. Então vocês entenderam, né, gente, que o tempo geológico ele é sempre medido nos milhões ou até bilhões de anos e ele vai ser dividido em éons, eras, períodos, épocas e idades. Prosseguindo aqui, olha aqui, gente, como eu falei para vocês, que a gente ia usar, né, o éons fanerozoico. Deixa eu só desmarcar aqui e colocar tinta azul, que eu acho mais interessante aqui. A gente vai começar a iniciar pelo éons fanerozoico, tá bom? Lembrando, gente, que para a gente entender essa divisão aqui, a gente tem que começar de baixo para cima, através da era. Então a gente tem, né, de acordo com essa subdivisão, essa divisão aqui que nós temos a era pré-câmbrica ou cambriana, pré-cambriana, tá bom? Que é essa aqui, deixa eu marcar agora com outro marcador, a era pré-cambriana, que ela vai ser dividida em períodos. Lembra? Éons, era, períodos. Período arcaico, mais de 46 milhões de anos atrás, que corresponde, pessoal, aqui, ó, a fase cósmica da Terra ainda, quando a Terra ainda era aquele turbilhão, gente, de vulcões em erupção, né, aquelas chuvas torrenciais que não parava, a Terra era um verdadeiro caldeirão, né? Aí a gente tem, dentro do pré-cambriano, o período que a gente chama de período proterozoico. Olha aqui, gente. Há mais de 2.800 milhões de anos atrás aqui, gente, a gente já tem o que a gente pode dizer, o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, já posso dizer que a Terra, nesse período aí, proterozoico, ela já começou o quê? A se resfriar, para surgir os primeiros seres vivos. Dentro daquelas hipóteses que a gente estudou, heterotrófica e autotrófica, a gente já consegue entender melhor essas etapas que acontecem aqui nesse nosso tempo geológico. Depois do pré-câmbrico, a gente tem o quê? A era paleozoica. E a era paleozoica, gente, ela é dividida em vários períodos. Período câmbrico, ordovício, tá bom? E nesse período aqui, dentro do que aconteceu das etapas, a gente tem a idade dos vertebrados, 545 milhões de anos atrás, né? Primeiros peixes, domínio dos trilobites, primeiros seres,
artrópodes, tá? Os trilobites, a gente pode dizer que são artrópodes bem primitivos. Além, né, do Ordovício, que a gente acabou de falar, a gente vai ter mais 2 períodos aqui dentro do Paleozoico. O período Silúrico e o Devoníaco, que tem como principal evento, etapa, Idade dos Peixes e os primeiros insetos e plantas terrestres. Quando ele fala de plantas terrestres, ele está falando o quê? Das briófitas. Vocês já viram um pouquinho, né, das briófitas, ou vão ver aí mais na frente, já deve ter visto aí no fundamental, mas são plantas, né, de poucos centímetros. Então, o primeiro indício aí dessas plantas terrestres, que a gente sabe que começou com as briófitas. Dentro do Paleozoico, a gente vai ter ainda o Carbônico e o Prêmico, que tá o quê? Que está relacionado, pessoal, à idade dos anfíbios. Então, dos peixes, eu tenho o quê? Eu tenho a transição para a idade dos anfíbios, porque os anfíbios são o quê, gente? São animais em transição. Eles já saem do ambiente aquático para o ambiente terrestre. É mais um ponto aí. E, né, com relação a outras etapas que acontecem nesse período, a gente tem as reservas de carvão. Além da era paleozoica, a gente vai entrar em outro momento aqui, em outra era, a era mesozoica, isso mesmo, com 3 períodos, o período Triássico, Jurássico e o Cretácico. Período Triássico, a gente tem o quê? O domínio, pessoal, dos dinossauros. E a gente pode dizer que a era mesozoica, ela tem o quê, gente? Ela tem como evento os répteis. Já são o quê? Já são organismos totalmente independentes da água, né? A gente tem um anfíbio ali, que foi uma transição, e os répteis, eles são o quê? São organismos totalmente independentes, na verdade, da água, tá bom? E aqui a gente vai ter dentro do Jurássico, a gente vai ter pássaros e mamíferos. Olha aqui, gente, aí já tem, né, o surgimento de pássaros e mamíferos, plantas com flor. Aí quando a gente fala de plantas com flor, aí eu já estou falando o quê? De outros grupos, né, de vegetais, as gimnospermas, as angiospermas, que já são mais evoluídas que as gimnospermas, que já apresentam, né, a questão do fruto, da semente. Então, olha aí, a gente já começa a evoluir. E, com isso, os seres também evoluem. Chegando agora na era Cenozoica, onde ela vai ser dividida em período terciário e período quaternário. O que acontece no período terciário? A gente tem um grande desenvolvimento do que, professora? Dos mamíferos, é isso mesmo. Nesse período a gente tem um grande desenvolvimento dos mamíferos, né? Dos répteis, dos pássaros. Chegou aonde? Nos mamíferos. E já no período quaternário, que é o nosso próximo aqui, a gente tem como etapa o desenvolvimento de quem, professora? O desenvolvimento do homem, né? A evolução humana até os primórdios do dia de hoje. Então, vocês entenderam aqui como é que funciona? Tudo aqui é uma escala de tempo cronológico de milhões e milhões de anos para o surgimento dos primeiros seres até chegar onde? No desenvolvimento do homem. Prosseguindo aqui, né? A gente viu que o Fanerozoico foi o período da vida visível, de acordo com o que a imagem trouxe pra gente. O Paleozoico, a gente pode dizer que foi dos invertebrados. E a gente tem aqui, né, as divisões, o Cambriano, né, a diversidade dos animais. Vou começar por aqui, né? Permiano, período de extinção, Carbonífero, grandes florestas. A gente tem esses eventos que aconteceram, né, nesse período de tempo.
Devoniano, insetos em anfíbios, siluriano, plantas terrestres, ordovicianos, peixes, um cambriano, a diversidade de animais. Aves e mamíferos, nessa era aqui, nessa época, eles não existiam, né? Só um adendo aqui com relação ao Paleozoico, que é o que a gente viu aqui, né? Já vimos um pouquinho e vamos dar prosseguimento, a esse período aqui, tá, gente? Que eu citei aqui naquela imagem, Paleozoico. Lembrando que nessa era aqui, Paleozoica, não tinha nem aves e nem mamíferos. É que a gente consegue ver melhor e mais ilustrado aqui. Que eu acho que fica até melhor, né, do que na imagem anterior. Prosseguindo aqui, né, a gente tem o Triássico dentro do Mesozoico, né, da era Mesozoica. A gente tem o período Triássico, Jurássico e Cretáceo. No Triássico, a gente tem aqui os dinossauros primitivos e o surgimento aqui dos primeiros mamíferos. Já no Jurássico, a gente tem as primeiras aves. E no Cretáceo, né, a diversidade de mamíferos e plantas. Aí vem a questão das angiospermas, que eu falei para vocês, né? Das gimnospermas, plantas com flores. Já começa aí nesse período. Vamos prosseguir aqui. A gente tem o Terciário e o Quaternário quando a gente fala do período Cenozoico, a radiação, nesse caso aqui do Terciário, a radiação de aves, mamíferos e plantas. E no Quaternário, a evolução do ser humano e a extinção dos grandes mamíferos aconteceu nesse período. E a extinção em biologia e ecologia é o total desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies. O momento da extinção é geralmente considerado como sendo a morte do último indivíduo da espécie, né? Quando a gente leva em consideração. Em espécies com reprodução sexuada, que é aquela reprodução, pessoal, que necessita do macho e da fêmea, de gametas, a extinção de uma espécie é geralmente inevitável quando há apenas um único indivíduo da espécie restando, ou apenas indivíduos de um mesmo sexo. Então, por conta disso, acaba o quê? Acaba se extinguindo aquela espécie, tá bom? Prosseguindo aqui, as épocas em que se registrou maior número de extinção foram a transição do Paleozoico para o Mesozoico. O Trilobites, que eu falei que são aqueles artrópodes primitivos, graptólitos e muitos equinodermos, cestoides, corais primitivos, e na transição do Mesozoico para o Cenozoico, tá bom? Amonites, belemites, dinossauro, pterossauros, ictiossauros, plesiosauros, tá bom? São exemplos aí dessas extinções que aconteceram, né, nesses períodos aí. E as principais causas de extinção das espécies, elas incluem o que, gente? A própria destruição do seu habitat, seja pelo homem, infelizmente, o homem hoje, né, ele é o grande devastador, poluição, predadores, competição dentro da ecologia, né, animal, querendo competir por espaço, aí aquele não se adapta àquele espaço, e ali ele pode sim vir a entrar em extinção. São alguns pontos, né, que podem causar a extinção de espécies. A extinção ela pode ser causada por insuficiente capacidade de adaptação, né? Às vezes o clima muda e ali aquele animal não é adaptado àquele clima, aquela planta não está adaptada àquele clima. Então, uma planta de uma região com alta pluviosidade, né, durante o ano, de repente ela não se adapta, ela não vai se adaptar, né, a uma região seca. Tudo isso, né, causa a extinção. Condições ambientais diferentes, climáticas, ela influencia bastante
nesse quesito aí de extinção, a deslocação por competidores, aquilo que eu falei, né? Competidores na alimentação, competindo alimentos, a aniquilação por outros organismos e, mais uma vez, pelo próprio homem, né? Existem diversos animais que estão em perigo de extinção, como o lobo-guará, a onça-pintada, a águia americana, mico-leão dourado, tartaruga da Amazônia, arara azul e muitos outros. E algumas plantas também estão em risco de extinção. Exemplos: andiroba, cedro, mogno, pau-brasil e também o jacarandá. Olha aqui, gente, olha que bonito o pau-brasil, a imagem aí mostrando. E agora, pessoal, essa imagem aí já está refletindo que a gente já vai entrar na evolução humana. Isso aqui, gente, é uma linha do tempo da evolução humana, mostrando que nós temos com os outros animais, né? Nós temos com os chimpanzés, nós temos parentescos em comum. Tá? A gente pode dizer que a gente tem um parente em comum e esse parente e esse ancestral comum faz com que tenhamos, né, podemos dizer assim, um grau de parentesco entre os chimpanzés quando a gente analisa aqui nessa imagem da evolução dessa linha de tempo. E agora a gente vai entrar, né, um pouco sobre a evolução dos seres humanos. É isso mesmo. Então, há cerca de 5,4, olha aqui, 5,4 milhões de anos, começou nossa separação em relação aos grandes primatas. Lembra que eu falei, né, que a gente tem um ancestral comum aos primatas? Então, nós temos uma relação de parentesco com eles. Então, há cerca de 5,4 milhões de anos, começou nossa separação em relação aos grandes primatas e muitos pesquisadores acreditam que o Sahelanthropus thundertis seria o elo inicial, né, desse processo. Vou até colocar aqui o elo inicial desse processo. Isso aí tem a ver com a questão craniana, que a gente vai ver agora aqui, ó. Em 2001, foi encontrado no deserto de Jurabe, República do Chad, um crânio fragmentado que supostamente era de um Sahelanthropus thundertis. E ao analisar a parte do crânio que se conectava ao pescoço, imagina-se que o animal era bípede. Quando eu falo da postura bípede, é andar com as pernas, sem precisar da mão, né? Igual os chimpanzés, que imaginou como é que os chimpanzés andam? Justamente. Então, já esse aí, ele já era, podemos dizer que ele já era um pouco mais evoluído. E a partir daí, eles imaginaram que esse animal já podia ser o quê? Ser bípede. Então, já é mais um, como é que eu posso dizer? Mais um diferencial dessa espécie aí. E agora, a gente vai ver os ancestrais que contribuíram com a evolução humana. O Sahelanthropus thundertis, que foi esse que eu acabei de falar, de 6 a 7 milhões de anos atrás, dentro desse tempo geológico, tá bom? Nós vamos ter o Kenyanthropus pleitropus. Olha o nome, gente, Kenyanthropus pleitropus. Que ele foi o quê? Ele foi descoberto no Quênia e ele possui traços, né, faciais planos. Você consegue observar aí que é meio como se tivesse batido na cara dele, mas plano e delicados, e dentes relativamente pequenos. Quando você observa aqui, né, esse grupo, essa espécie aí. Vamos ter também, gente, os Australopithecus afarense, né, que é mais um ponto aí, que é um grupo diferenciado, diversificado, que já possui a postura ereta, locomoção bípede, a dentição ainda é primitiva e a mandíbula já é semelhante, pessoal, à mandíbula da espécie humana. Quando eu falo de mandíbula, eu estou falando dessa porção aqui, tá?
de mastigação. Além do Australopithecus, nós vamos ter também o Paranthropus boise, de 1,4 a 2,3 milhões de anos atrás. Que ele foi conhecido como homem quebra-nozes. Por quê? Porque ele já tinha mandíbula e dentes mais maciços e já era adaptado a mastigar alimentos mais duros. E os dentes molares, que são aqueles dentes, pessoal, que ficam atrás, eles já eram mais fortes, mais robustos. Quando a gente fala aqui desse grupo aqui, dessa espécie. E na sexta posição aqui, a gente tem o Homo habilis. O Homo habilis, né, o nome já fala, é um homem habilidoso. E ele já consegue, por exemplo, fabricar suas próprias ferramentas de pedra. E comparando, né, com a Australopithecus que a gente viu na imagem anterior, ele já tem até um cérebro mais, maior, mais desenvolvido que um Australopithecus, tá bom? Lógico que não tem nem como comparar ainda com o cérebro humano. Prosseguindo aqui, a gente tem o Homo ergaste, de 1,5 a 1,8 milhões de anos atrás. Mais um ponto aí. Esse Homo ergaste, ele é considerado uma subespécie do Homo erectus, que a gente analisa, está vendo aqui, né? Que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ele é considerado uma subespécie para alguns cientistas do Homo erectus e acreditam-se que eram onívoros. Isso quer dizer o quê, professora? Que já se alimentavam, né, de carne, nesse caso de restos de carniça, frutas, raízes e mesmo folhas. E agora na quarta posição a gente tem o quê? O Homo erectus. Também se destacou esse homem pela habilidade de fabricar instrumentos e utensílios de pedra, madeira, cérebro maior que as outras espécies que eu acabei de citar. Então isso, né, fez com que ele já tenha uma cognição melhor do que as outras espécies. E assim, ele teve um destaque porque ele já conseguia dominar o fogo. Terceira posição aqui, olha aqui, gente, a terceira posição, né? O Homo heidelberg, olha o nome. O cérebro maior que o do Homo erectus, o crânio já era bem desenvolvido, tá bom? E já tinha a postura bípede, utilizava do fogo, já tinha também esse domínio e a utilização do fogo e já conseguia se adaptar a diferentes climas e até mesmo já conseguia o quê? Eles já tinham a habilidade de conseguir se adaptar ao frio. Na segunda posição aqui a gente tem o Homo de Neanderthalis, isso mesmo, que já são, né, espécies que têm um corpo adaptado ao frio e assim já tem um controle do fogo. E nesse grupo aqui, pessoal, já se evidenciava comportamentos culturais. Por exemplo, né, quando alguém da sua tribo falecia, já existia rituais funerários, né, para aquele membro, aquela pessoa. E eles já conseguiam também fabricar, já tinham, né, confeccionar, digamos assim, roupas para se proteger, né, do ambiente, daquele ambiente onde ele estava. E para finalizar aqui, incluindo nós, o Homo sapiens, né, que nada mais é do que o homem sábio. Aí ele já tem uma inteligência muito superior, cérebro maior, crânio maior, linguagem, já apresenta linguagem, pensamento, socialização, desenvolvimento de culturas, artes, religiões, tecnologias, isso mesmo. Então, pessoal, chegamos agora ao final de mais uma aula de biologia. Já já eu aguardo vocês para a gente fazer o quê? A nossa revisão de aula. Até mais!